Olá, me chamo Sandra. É com muita alegria que nos reencontramos para que, através das lições do Evangelho, possamos refletir, possamos ter bases para que venhamos a nos auxiliarmos nessa jornada, nessa nossa construção. E vamos procurando inicialmente desconectarmos-nos de todos os acontecimentos, aqueles que trouxeram alguma instabilidade, receios, medos. Vamos procurando nos desvencilhar dessas sensações através da respiração. Vamos assimilando novas energias e, ao expirarmos, vamos retirando da nossa mente, do nosso coração, essas energias que têm nos incomodado. Nos sentimos plenos, serenos, para que possamos fazer essa viagem até o CAE. Conhecendo a casa, adentramos ao salão, escolhemos uma cadeira para nos sentarmos e acreditamos que amigos estão nos recepcionando, estão observando-nos e identificando as nossas necessidades. E por amor, eles vêm ao nosso socorro. E dessa forma, conforme vamos nos tranquilizando, nos harmonizando, temos a condição de perceber a presença dos nossos anjos guardiões. Esse amigo de todas as horas, de todos os momentos. E conscientes então da sua presença, damos as mãos a ele e caminhamos por uma longa estrada. Uma estrada que nos levará à presença de Deus. E a cada oportunidade, a cada experiência que a vida nos oferece, vamos encontrando amigos que nos apoiam, que nos fortalecem, como os contos, aonde nós recebemos um manto da invisibilidade ou recebemos uma ferramenta que na verdade recebemos mesmo, que vai nos auxiliar a superarmos os obstáculos que a vida nos oferece. Andando, percebemos a aproximação de Maria de Magdala. Exemplo para nós de transformação, de perseverança. E junto a ela, Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, que sabedora que é das nossas dúvidas, dos nossos medos, vem ao nosso encontro e trabalha os nossos corações, trazendo melhor qualidade dos nossos sentimentos, alimentando a nossa esperança, a nossa mansetude. E nutridos por esta energia ofertada por Maria,
elevamo-nos vibracionalmente e conseguimos então nos aproximar do Cristo Jesus. Nessa oportunidade, nos encontramos felizes por estar perante ao Cristo e agradecemos a Ele o seu Evangelho, os seus ensinamentos. E vamos com Ele caminhando, através dele, seguindo, imitando os comportamentos, para que em algum momento isso seja parte de nós. E Jesus, então, nos leva à presença de Deus. E o nosso contentamento é enorme. E queremos expressar a Ele o amor, a gratidão pela vida. E queremos ainda louvá-lo dizendo: Pai nosso que estais nos céus, Senhor Deus, santificado para sempre seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra e no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida que saibamos perdoar os nossos devedores. E não deixei-nos cair em tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. E amparados por Deus, tutelados pelos seus emissários, vamos então buscando refletir sobre a lição proposta dessa semana do Caminho Verdade, do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição de número 133, que é extraída do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58. Lembrando que João, dos evangelistas, é aquele que esclarece a nós Jesus sendo um ser divino, não fazendo tanto relatos sobre a vida do homem, mas a divindade desse Espírito. E o trecho, então, escolhido foi o seguinte: Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. Nesse trecho, para que a gente possa se localizar, no Evangelho de João, Jesus ele está sendo acusado pelos fariseus, saduceus, sobre ele ser um samaritano. Porque os judeus eles tinham um preconceito sobre os samaritanos. Então, eles acreditavam que os samaritanos, principalmente nesse diálogo, que Jesus não fosse descendente de Abraão. E Jesus então afirma que muito antes de Abraão, eu sou. E aí a gente pode refletir um pouquinho sobre a expressão eu sou. Que a gente ouve essa expressão em algumas vezes, principalmente no Evangelho de João, né? A gente pode lembrar, Jesus disse: eu sou o caminho, verdade e vida. Eu sou o bom pastor, né? E o que será que Jesus quis dizer quando ele nos fala eu sou? Então, a expressão eu sou, ela vai denotar a existência contínua e imutável. Então, é a afirmação que muito antes de Abraão, que é o pai de diversos povos, Jesus já era.
Aqui é a afirmação que ele acompanhou, né, a criação do nosso planeta. Dentro do nosso entendimento, Jesus é o espírito de maior hierarquia que aqui habitou. Em outras literaturas, a gente observa que dentro desse âmbito universal, Jesus é um dos membros dessa equipe, dessa coletividade de espíritos puros, escolhidas por Deus para que pudessem tutelar, auxiliar determinados mundos e a sua criação. Então, há relatos que as experiências de Jesus em mundos, em universos, que já nem existem mais, já são poeira cósmica. E nós ainda estamos nessa caminhada, nessa descoberta de nós mesmos, buscando identificar pequena chama que já existe em nós. Tá? Mas mostrando também que a lição vai nos falar que o título dela é Hegemonia de Jesus, vai falar-nos da grandiosidade, da superioridade, da supremacia desse Espírito. Então, Jesus é, sim, o nosso modelo e guia, mas não dá de vê-lo com reações humanas como nós, porque é incabível. O amor que ele tem é o amor universal, é o amor por tudo e por todos. Não é um amor ainda restrito, como muitas vezes é o nosso, um amor egoísta. Jesus nos oferece um amor que liberta. E aí nós precisamos refletirmos sobre essa nossa caminhada, né? Sobre seguir Jesus, criarmos em nós as virtudes das quais Ele nos exemplificou e entendermos que somos espíritos em construção e que tanto as nossas verdades são relativas. Mas vamos conversar e entender um pouquinho na interpretação que Emmanuel nos traz do texto. É impossível localizar o Cristo na história à maneira de qualquer personalidade humana. A divina revelação de que foi emissário excelso e o harmonioso conjunto de seus exemplos e ensinos falam mais alto que a mensagem instável dos mais elevados filósofos que visitaram o mundo. Então ele fala da nossa parcialidade, né? Nós temos coisas boas, alcançamos virtudes, mas ainda há muito dentro de nós a ser observado e melhorado. Isso é para todos. Esses emissários que o próprio Jesus enviou, Abraão, Moisés, Buda, Confúcio, enfim, eles trouxeram partes desta verdade. Importantes, importantíssimas. Mas a verdade maior está nesse que é o eu sou. E aí Emmanuel vai continuar interpretando. Antes de Abraão, ou precedendo os grandes vultos da sabedoria e do amor na história mundial,
o Cristo já era o luminoso centro das realizações humanas. De sua misericórdia, partiram os missionários da luz, que, lançados ao movimento da evolução terrestre, cumpriram, mais ou menos bem, a tarefa redentora que lhes competia entre as criaturas, antecedendo as eternas edificações do Evangelho. Então, ou seja, Jesus precisou e precisa de seres que, atuando na sua seara, na boa nova que o Evangelho nos oferece, vá construindo em si, na sociedade da qual ele faz parte, condições para que as verdades imutáveis sejam apresentadas. E ele vai continuar. A localização histórica de Jesus recorda a presença pessoal do Senhor da vinha. Vejam, a humanidade, ela se dividiu em duas eras, antes de Jesus e depois de Jesus. Isso comprova que o mundo mudou sensivelmente após a estada dele conosco. Há relatos que houveram 2 reuniões para que pudessem criar caminhos dos quais a Terra seguiria. Uma das reuniões foi na idealização da formação do planeta, e a outra reunião foi a necessidade da vinda do Cristo. Então, percebe que emissários trouxeram diversas contribuições. Lá na antiguidade, a escrita, mais recente, toda essa tecnologia, são emissários de Jesus, são emissários, até como vai falar aqui ainda na lição, do Senhor da vinha. Porque as nossas ações, as nossas atividades, direcionadas ao bem, não só o bem próprio, mas ao bem da comunidade, nós estamos trabalhando, sim, com o Cristo. Então, aquele cientista, aquele professor que está ali instruindo um aluno, ou então, como eu disse, o cientista que está estudando a respeito de uma vacina, de um remédio que vai auxiliar os seres humanos, ele está contribuindo. Aí, e nós, dentro da nossa relatividade? O que nós estamos contribuindo, como estamos contribuindo na realização dessa boa nova do Cristo? E ele continua. O enviado de Deus, o tutor amoroso e sábio, veio abrir caminhos novos e estabelecer a luta salvadora para que os homens reconheçam a condição de eternidade que lhe é própria. Então, ou seja, nós estamos vivenciando uma parte na matéria, uma experiência material. Mas a vida é muito mais do que o que vemos. E ele continua. Os filósofos e amigos ilustres da humanidade falaram às criaturas, revelando em si uma luz refratada, como a do satélite que ilumina as noites terrenas.
Os apelos desses embaixadores dignos e esclarecidos são formosos e edificantes. Todavia, nunca se furtam à mescla de sombra. Aqui ele está querendo dizer que tudo é dual, luz e sombra, né? E a gente vê tudo, né? Dia e noite. Então, são momentos, né? Nessa nossa condição ainda. A vinda do Cristo, porém, é diversa. Em sua presença divina, temos a fonte da verdade positiva, o sol que resplandece. Então, Jesus esteve e está conosco desde o princípio. E a luz do Mestre, ela é imperecível, porque ela já vem de milênios. E hoje, talvez, o convite seja para que nós, que estamos com uma pequena velinha nas mãos, não deixemos que a nossa chama se apague. Que na relativa luz que temos, que possamos dar a nossa contribuição. Veja, Jesus é um sol que ilumina todo o nosso planeta, que aquece o coração de toda a humanidade. Mas quando a condição que vivemos, ela é escuridão, a pequena vela que a gente apresente pode auxiliar. Existe um conto onde diversos reis, com as suas tochas, eles iniciaram uma caminhada e nessa caminhada eles tinham que superar os desafios de uma montanha. E nessa caminhada eles foram acometidos por uma tempestade. Então, todo aquele equipamento, os cavalos, a indumentária, enfim, com a força da natureza, aquelas tochas que iluminavam ao longe foram apagadas. E dentro dessa caravana havia uma senhora que, por falta de recursos financeiros, não trazia aquela grandeza do qual os príncipes, os reis ali presentes traziam, mas ela apresentava uma pequena vela. E quando veio a tempestade, quando ela percebeu que externamente havia uma ameaça, ela se debruçou sobre aquela pequena vela e manteve a chama acesa. E naquele momento onde todas as tochas se apagaram, foi essa luz que iluminou aquele grupo, para que eles pudessem seguir. Então eu acredito que o convite seja para, com o que a gente já adquiriu, que possamos apresentar e fazer a diferença. Diferença não de ser melhor do que ninguém, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas a diferença de estar presente, de, nos momentos certos, estar ali para apoiar, para auxiliar. Então, como ele falou aqui, mesmo como aqueles que nos antecederam, que antecederam Jesus, ou mesmo aqueles que vieram posterior a ele, dentro da nossa condição, que possamos
oferecer a nossa luz. Expressa de diversas formas, de respeito, de atenção, de trabalho. Acredito que seja então o esforço que cada um de nós empreende. E que dentro desse esforço nós possamos ter, como Jesus nos ofertou, Ele construiu, tenhamos a terra como campo de trabalho. E que esse campo de trabalho hoje seja convertido em sentimentos de amor, vibrações de paz, respeito, serenidade a todos os necessitados. Apoiados que estamos pela espiritualidade, eles colhem de nós estas energias e beneficiam a doentes do corpo, a doentes da alma. Atuam em lares em desarmonia e também em lares harmoniosos. Essas vibrações envolvem os países, os governantes. Pedimos ainda que essas vibrações auxiliem e beneficiem a todos que buscam o CAE e fazemos uma vibração especial por nós mesmos. Criaturas ainda que buscam, através do autoconhecimento, através das ferramentas da prece, nos melhorarmos e nos fortalecermos. E assim damos graças a Deus. E rogo então ao Senhor da Vinha, como disse a lição, que possa saciar a nossa sede com a sua misericórdia e com a sua amorosidade. E que a paz esteja presente em nossas vidas. Muito obrigado por este nosso encontro. E que Jesus, então, nos abençoe e nos mostre o caminho a seguir. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.